Deus ministrou meu coração essa manhã sobre isso. Eu anotei algumas coisas agora no voo, então essa é uma mensagem do céu, literalmente. Essa piada é ótima, né? Eu amo. É que geralmente eu conto ela de manhã, que eu chego assim de manhã, quase todo domingo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 15h. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Verso 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era aquele mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos, admirados, assombrados com o que lhe tinha acontecido. Que Deus nos guie nesta noite, diga amém. Toque alguém e diga: em momentos de oração, coisas extraordinárias acontecem. Vire para uma outra pessoa e diga: quando avançamos na oração, coisas incríveis acontecem. É tempo da igreja avançar na oração. Quantos podem dizer amém? É tempo da igreja crescer na oração. Percebe que aqueles homens estão se movendo para um tempo de oração e alguém está no caminho da oração. Ele não está propriamente indo orar, mas ele está no caminho de quem ora. Feliz quem se põe no caminho de alguém que ora. Feliz você que teve uma mãe que orou por você. Feliz você que tem uma esposa que orou por você. Porque quem está no caminho de quem ora vive milagres. Eu sei que tem crente que é chato, mas ora. E às vezes é melhor estar perto de um crente chato, mas ser influenciado pela oração dele, ser tocado pela oração dele. Ou quem é o menino crente, a moça crente que não acordou de madrugada com a mãe, profetizando bênção na sua vida à noite, não é? Irmãos, quando você está num ambiente de oração, pode acreditar, Deus muda histórias. E eu louvo a Deus porque você está no que Jesus chamou: a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Levante a sua mão e diga: esta é uma casa de oração. Feliz quem está no caminho da oração. Bem-aventurado quem está no caminho da oração. Eu não sei quanto da tua vida você tem dedicado à oração, mas eu queria desafiar você a crescer nisso e a ser intenso nisso. Quando a Bíblia usa para nós o exemplo do fogo, a gente precisa aprender um pouco sobre fogo. O fogo, ele não quer dizer uma coisa só. Tem hora que você olha no fogo, ele é condenação. Tem hora que você olha no fogo, ele é a presença de Deus. Tem hora que você olha no fogo na Bíblia. Então o que o fogo quer dizer para nós? Fogo é intensidade. Se você olha um texto, fogo é condenação. Aí você olha outro texto, não, fogo é o poder de Deus. Aí você fala assim, condenação? Eu vi fogo. O que Deus está dizendo é o seguinte: o fogo pode mostrar a intensidade de uma condenação,
E o fogo pode mostrar a intensidade do meu poder. O fogo pode mostrar a intensidade de um amor. O fogo pode mostrar a intensidade de um louvor. O fogo pode mostrar a intensidade de uma adoração. Ou seja, eu quero que você entenda que Deus quer nos visitar com o poder dEle, com o fogo dEle, para que a gente tenha uma vida de oração intensa. Será que a gente pode levantar a mão e fazer uma simples oração dizendo: Senhor, aumenta minha intensidade na oração? Será que alguém pode orar isso aqui? Toda a igreja orando aqui: Senhor, aumenta nossa intensidade na oração. Esses homens não estão só num caminho de oração, mas eles estão também, anote isso, num caminho de compaixão. Essa oração também tem lugar para compaixão. Porque quando eles passam, tem um homem pedindo esmola. E a Bíblia diz que ele aborda os discípulos, aborda os apóstolos, esperando receber deles alguma coisa. E a Bíblia diz que eles olharam para ele. Será que a gente pode fazer mais uma oração aqui agora como igreja? E dizer: Senhor, abre os nossos olhos para misericórdia e para compaixão. Será que você pode? Será que você pode orar comigo e dizer: Senhor, abre os meus olhos para compaixão, abre os meus olhos para misericórdia, abre os meus olhos para prestar atenção em quem precisa à minha volta. Que a minha marcha para o templo não seja a marcha de uma liturgia, não seja a marcha de uma religião, mas seja a marcha de um povo que tem compaixão e amor, e que exala e manifesta esse amor na atenção e nas boas obras. Eles estão indo orar, eles têm uma experiência de compaixão, e eu estou orando para que a gente tenha experiências de compaixão. Posso ouvir um amém? Amém. E então eles olham para o homem, e quando eles olham para aquele homem, eles fazem uma provocação. E eu estou indo bem devagarinho, porque já eu quero chegar onde eu quero chegar com vocês. Oração, compaixão, provocação. Diga comigo: provocação. Você precisa provocar a fé. Bate o ombro de alguém e diga: provoque a fé de quem está perto de você. Fale para ele: comece me pagando uma janta. Teu irmão já deu até um glória ali, ó. Já sentiu? Ah! Porque olha só, é uma provocação de fé. O que nós precisamos é provocar o mundo espiritual para que coisas sobrenaturais comecem a acontecer. A semana passada eu gastei um tempo grande aqui falando com vocês como a gente pode negociar e viver em questões materiais, econômicas, o sobrenatural de Deus. Quem anotou as lições? Uma pessoa falou comigo assim, falou: pastor, isso é um seminário, se a gente viver isso aqui, daqui 5 anos, o que vai ser a nossa vida? Eu falei: só depende de você. Agora presta atenção, não é sobre isso que eu quero falar hoje. O que eu estou te dizendo é que se nós fizermos uma provocação de fé, coisas extraordinárias podem acontecer. Pode acontecer na área da família, pode acontecer na área das finanças, pode acontecer na área da saúde, pode acontecer em qualquer área da sua vida. Posso ouvir um amém? O que nós precisamos hoje é criar provocações de fé. E como eles provocam? Eles olham para o homem estende a mão sobre eles, esperando receber alguma esmola. Eu acho que a gente precisa lembrar dessas coisas, para que a gente não vá esfriando na fé. Santo Agostinho, certa vez visitando Roma, e vendo as belezas das catedrais, ouviu do Papa a seguinte expressão: já não dizemos mais como Pedro, não tenho prata
nem ouro. Santo Agostinho, uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade, responde assim: também não podemos mais dizer levanta e anda. Às vezes a gente vai se acomodando e estruturando a nossa fé, muitas vezes na liturgia, na organização do culto, na beleza do templo, no conforto das cadeiras, sim ou não? Na erudição do pregador. Agora ficou bom, não ficou? É que de vez em quando eu tenho que usar essas palavras para fazer valer meu salário, entendeu? Na erudição do pregador. E aí tudo fica muito belo, muito plástico, muito lindo, mas nós estamos deixando de fazer as provocações que operam milagres. Nós estamos deixando de fazer as provocações que operam milagres. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para nós como igreja. Aleluia! Quando eu fui dirigir a primeira igreja que eu fui dirigir, menino, novo, sem experiência, sem bagagem, mas eu não podia ver um perturbado passando na calçada. Vem cá, que eu colocava um óleo na cabeça dele, Jesus vai mudar a sua vida. E aí, ele, eu bebo muito, então tá aqui, ó, vai tomar um gole de óleo ungido, e Jesus não... E o que eu já dei de gole de óleo ungido no passado? Você pode até me recriminar, o bonitinho da internet, mas eu pergunto: quando foi o último bêbado que se abraçou e fez alguma coisa por ele? Meu óleo ungido pelo menos era algum sinal. O que eu estou te dizendo? Irmãos, nós precisamos provocar. E o que Pedro fez foi provocar, porque olhou para ele e disse assim: levanta-te. E não só levanta-te, mas ele também tomou pela mão. E ele não só tomou pela mão, mas também puxou. E alguém podia dizer: Pedro, cuidado, seja mais responsável. Você fala levanta-te, você deu esperança para ele. Você puxa ele pela mão e pode ser que ele desequilibre e caia. E muitas vezes nós estamos pensando na consequência de dar errado e não pensando na consequência de dar certo. Então muitas vezes a gente é paralisado pelo medo do que pode dar errado, e não somos impulsionados pela esperança do que pode dar certo. O movimento da fé é uma certeza interior que não pode se apegar em mais nada. Pedro não tinha uma palavra, uma situação que garantisse, ele só tinha dentro dele uma convicção que dizia: pega esse homem, puxa ele para cima, deixa ele de pé. Talvez o medo ia dizer: ele pode cair, ele pode se decepcionar, você pode ser envergonhado. Mas Pedro estava se movendo pela fé. Provoque milagres na sua vida, provoque milagres na sua casa. Que a gente tenha oração, que a gente tenha compaixão, mas que dentro da gente tenha também provocação. Está na hora. Posso falar? Tem muita coisa na tua vida que ainda não aconteceu, porque você não está provocando. Eu quero orar, fazer mais uma oração aqui, posso? Você vai receber um batismo aqui hoje. Você vai ser batizado como um provocador de milagres, um provocador de maravilhas, um provocador de sinais, um provocador de poder. Você precisa provocar. Eu me lembro do meu primeiro trabalho evangelístico mais ousado assim que eu fiz na época. A gente não tinha muitos recursos, a gente não tinha recurso nenhum. A gente também não tinha muita experiência, na verdade nenhuma. Mas eu tinha ido em São Paulo, tinha visto a cruzada do Dr. Morris Cerulo em 1998. 98 ou 97? Uma coisa assim. 97. E eu vi o Dr. Morris Cerulo orando no ginásio de Ibirapuera e curando e ministrando. Falei: pá, que legal. Vou fazer também. Imprimi uns folhetinhos com o que tinha. Tragam os cegos, paralíticos, surdos. Tragam os doentes, para receber a oração e a cura. Sabe o que é isso? Provocação. Fizemos a reunião. Irmãos,
Foram tantos milagres, tantos sinais. Eu não tinha prata, eu não tinha ouro, mas o que eu tinha eu estava usando. Está na hora da gente se tornar um provocador das maravilhas de Deus na nossa vida, um provocador das maravilhas de Deus na nossa casa, um provocador das maravilhas de Deus. Quem entende isso? Tem que ser um provocador. São situações que foram acontecendo. Eu lembro de uma situação de oração, de entrar num quarto de hospital. A pessoa estava internada. Eu falei, vai ter que fazer um exame. Eu falei, pode ir lá fazer o exame, eu vou ficar aqui. Dobrei o meu joelho no banheiro do quarto do hospital. Fiquei lá orando, enquanto a pessoa ia fazer o exame. Sabe o que aconteceu? Cirurgia cancelada. Mas que doideira é essa? Um pastor trancado no banheiro de um hospital? Irmão, às vezes a gente precisa de uma provocação. Aleluia. Amém. Pode ser que amanhã eu tenha que tirar você da cadeia, mas pelo menos você tentou provocar um milagre. Pode ser que amanhã eu vá ter que dar explicação no jornal, mas pelo menos você saiu da inércia. Pode ser que amanhã tua mãe vai bater na porta do meu gabinete e vai falar, pastor, que lavagem cerebral o senhor fez na vida do meu filho, está maluco? Mas pelo menos a sua fé deixou de ser uma liturgia morta do final de semana e começou a provocar as maravilhas e a graça de Deus. Pode ser que amanhã algum conselho de alguma coisa venha aqui bater na porta e falar assim, saiu um bando de maluco daqui no domingo, mas eu vou me alegrar bastante, porque a gente vai provocar milagre, vai provocar sinais, vai provocar maravilhas. A gente vai sair da inércia e vai entrar numa dinâmica nova no mundo do Espírito. Ufa, até que enfim eu cheguei onde eu queria. Esse é o tema da minha mensagem. Diga comigo, chega de viver paralisado. Diga, eu creio em uma vida dinâmica no Espírito. Eu não vim pregar para a gente sair daqui uns crentes bonitinhos. Eu vim aqui pregar para a gente sair daqui uns crentes insanos. E esse é o ponto que eu queria chegar. Está na hora da gente viver dinamismo espiritual, dinâmica do Espírito. Está na hora da gente sair da paralisia espiritual e entrar, Senhor, numa vida ativa espiritualmente. Aleluia. Quem está comigo nessa? Veja só. Quem aqui quer viver uma vida ativa no Espírito? Eu vou usar essas duas imagens para a gente marcar a diferença. Olha só, que esse homem a quem recebe a cura, era posto. O que ele era? Posto para orar. Levado para a porta. Mas Pedro e João estavam indo orar. Opa, existe uma diferença entre alguém que é levado e alguém que vai. Qual que é a diferença? Decisão. Quem está sendo levado não decide, mas quem está indo decidiu. Diga comigo, a vida no Espírito começa com uma decisão. A vida no Espírito começa quando a gente decide viver pelo Espírito. Quando a gente decide acreditar que em tudo um milagre vai acontecer. Você pode viver como se nada fosse milagre, ou você pode viver como se tudo fosse milagre. Eu fiz uma escolha. Eu quero viver como se tudo fosse milagre. Tudo é milagre. Tudo é milagre. Tudo é milagre. Tudo é milagre.
tudo é milagre, pagar uma conta é milagre, aconselhar um filho é milagre, entendeu? Cuidar da casa é milagre, vencer um congestionamento, chegar no horário é milagre, pegar um voo é milagre, tudo é milagre, conseguir um documento é milagre, vender uma coisa é milagre, comprar uma coisa é milagre. A gente tem que começar a entender que há uma atividade do Espírito, há uma ação do Espírito Santo ministrando a minha vida e a sua vida. E eu quero desafiar você. Você pode ir sendo levado pela vida, ou você pode tomar as decisões. Levante a sua mão e diga: eu estou tomando a decisão. Eu vou provocar milagres na minha vida. Agora veja, outra diferença brutal na vida desses homens é que a cena mostra um homem esperando receber, e a cena mostra dois homens provocando o que querem. Vou explicar. Um está assim, ó, se Deus quiser vai chegar. Dá uma esmolinha aí. O outro está assim, ó, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus, o Nazareno levanta. É com o que eu tenho, é como sei, e é desse jeito que vai acontecer. Um está esperando, o outro está provocando. Um está querendo receber, o outro está entregando o que tem. Um está esperando ser alcançado, o outro está alcançando o que foi chamado para alcançar. Eu vim te dizer, eu não sei da sua vida, mas eu sei que Deus te chamou para alcançar alguma coisa. Deus te chamou com um propósito bem definido, e o Senhor está te levantando hoje, te colocando em movimento. Uma fé dinâmica está sendo despertada nesta noite na igreja. Quantos podem dizer amém, da glória a Deus? Uma fé dinâmica depende de uma vida cheia do Espírito. Quantos podem dizer amém? O Evangelho de João, capítulo de número 14, verso 16, a Bíblia diz: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Acompanhe na tela. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas leia comigo o final, por favor, igreja. O que ele diz? Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Leia de novo. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. O que ele está dizendo? Você conhece, você tem a presença, você é a habitação do Espírito Santo. O que a gente tem que entender, irmãos, é que Deus se revelou e habitou em nós. Sabe por que Pedro está corajoso? Porque ele sabe, eu não estou sozinho, eu tenho o Espírito Santo comigo. Eu o conheço, Ele está comigo, Ele habita em mim. Levanta a tua mão e diga: eu o conheço, Ele está comigo, Ele habita em mim. Diga: Espírito Santo, meu companheiro, meu ajudador, Espírito Santo que habita em mim, eu quero sentir, viver, desfrutar de sua presença de forma mais intensa na minha vida. Quantos podem dizer amém? Dizer: eu quero isso. Lucas capítulo de número 24, verso de número 49. Lucas 24, 49. Mais uma leitura que eu quero fazer. Quem chegou, diga amém. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Olha só, a promessa é do Pai e o entregador é Jesus. Tem como dar errado? Não, se você falasse para mim, não, a promessa é do fulano e o entregador é o motoboy. Pode ser. Agora se eu disser, foi o Pai que prometeu e é Jesus o entregador. Toca no ombro de alguém e fala: será que dá para confiar?
eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, lê comigo, até serem revestidos do poder do alto. Segura na mão de alguém, chacoalha e diga: o Espírito Santo não é uma emoção no culto. Diga: o Espírito Santo é mais que um arrepio, mais que uma sensação. Diga: o Espírito Santo é poder. No culto pode ser um arrepio, no culto pode ser uma sensação, mas na vida ele é poder. O Espírito Santo presente na vida do crente é poder. Quantos creem que o poder de Deus está sobre nós? Quantos creem que a promessa do poder de Deus está sobre nós? Sobre os que permanecem, sobre os que continuam, sobre os que não retrocedem. Há uma promessa do poder de Deus derramado sobre a igreja e nós precisamos interagir com Ele. Quantos vão sair daqui para serem provocadores de milagres? Quantos vão sair daqui diferentes, porque vai sair da paralisia para uma vida dinâmica, de uma vida parada para uma vida ativa no Espírito? Diga amém. Rapidamente anote isso aqui, ó. Receber o Espírito. Diga-me: receber o Espírito. Agir no Espírito. Submeter-se ao Espírito. Compartilhar o Espírito. De novo, diga-me: receber o Espírito. Agir no Espírito. Submeter ao Espírito. Compartilhar o Espírito. A igreja precisa, meus amados, receber o Espírito Santo. O apóstolo Paulo chegou em determinada igreja e perguntou assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. O que eu estou dizendo para vocês é: nós precisamos receber o Espírito Santo. E a Bíblia diz, meus amados, que Jesus daria o Espírito Santo. É Ele quem dá. Quem dá o Espírito Santo? E Ele daria o Espírito Santo a todos que pedissem. Qual é a condição para receber o Espírito Santo? Qual é a condição? A única condição que eu creio é pedir. Darei o Espírito Santo àqueles que pedirem. É promessa do Pai, é uma entrega de Jesus. E uma vez que você recebe o Espírito Santo, eu quero desafiar você a começar a agir no Espírito. Diga comigo: chega de agir na carne, com suas emoções, sentimentos e mentiras. Eu vou agir no Espírito, com poder, ousadia e verdade. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Deus quer revestir a igreja com o Espírito Santo nesses dias. É necessário orar para ser cheio do Espírito Santo. Receber o Espírito, agir no Espírito, submeter-se ao Espírito. A submissão ao Espírito é um desafio. Quem está comigo? A submissão ao Espírito é um desafio. Porque muitas vezes nós lutamos com o Espírito. Gálatas capítulo de número 5, a partir do verso de número 22, vai nos ensinar sobre isso, que há uma luta interior. O Espírito Santo desvai, você fala: ai não. O Espírito Santo fala: para, você diz não. E muitas vezes você fica nessa guerra interior, e Deus está te dizendo: ei, receba o Espírito, age no Espírito, submeta-se ao Espírito. A submissão ao Espírito significa muitas vezes abrir mão da vontade. A submissão ao Espírito muitas vezes significa se expor. A submissão ao Espírito muitas vezes significa se colocar em confusão. Gente que costuma se submeter ao Espírito, meu irmão, vez ou outra está metido em algum tipo de confusão. Gente que é submissa ao Espírito muitas vezes se mete em algum tipo de confusão. Esses dias eu estava num voo, e aí sentou uma mulher do meu lado. Eu sentei e vim, e de repente eu vi que a mulher estava inquieta por alguma coisa. Inquieta, muito inquieta. Falei: que mulher esquisita. E ela inquieta. Mas não...
Eu sou muito assim, você pode viajar comigo. Daqui até Roraima, eu não troco uma palavra se não for provocado. Eu sou muito calado, não sou de conversa. E eu vi que a mulher muito inquieta, estranha. Eu falei, e fui na minha. Quando o avião desce aqui em São Paulo, para, o avião pousa, começa a taxiar e vai procurar o lugar para o desembarque. A mulher vira e segura no meu braço. Eu falei, sangue de Jesus tem poder? Para garantir, já logo joguei entendeu? Porque imagina a mulher estranha, tudo. Eu falei, ih, virou assim, falei, vai filmar isso não. Aí ela falou assim, se eu não entregar o que Deus está me dando o voo todo, eu não sei como é que vai ser a minha vida. E ela falou assim, olha, Deus tem te usado e quer te usar ainda mais, e vai te guardar, e vai te levar, e vai te trazer, e não se preocupe, porque... E começou a entregar uns mistérios lá. Irmão, às vezes quando você se submete ao Espírito, você vai se ver no meio de uma situação que você não entende, você não quer, você está confuso, mas que eu vim te dizer, irmãos, que sim, é possível que amanhã você entre numa sala e entregue uma profecia, se coloque de pé no trem e diga assim, eis que te digo, povo da CPTM. É possível que você não consiga ir direto embora para casa, mas tenha que ir na casa de alguém, porque o Espírito Santo está mexendo com você aí, e você já está adiando alguns dias, algumas direções que o Espírito Santo está trazendo. Talvez essa seja uma semana de muita confusão. Aleluia. Canceladas as minhas viagens essa semana, eu vou ter que ficar aqui de plantão com os pastores, que talvez vai ter muito. Mas o que eu vim te dizer? Porque uma vez que você se submete ao Espírito, você começa a compartilhar coisas do Espírito. Diga comigo, receber, agir, submeter, compartilhar. Eu vim orar para que esta igreja seja uma igreja que recebe o Espírito Santo, que opera pelo Espírito Santo, que submete-se ao Espírito Santo e que compartilha o que o Espírito Santo traz. Não, é uma mentira que o Espírito Santo se move só no sacerdote ungido, na família sacerdotal. Não, irmãos, só tem uma plataforma mais elevada para facilitar a vista de quem senta mais atrás. Nós estamos no mesmo nível, eu servindo a você com o que tem, e você servindo com aquilo que Deus te deu. É isso que a gente tem que entender. Esta igreja que recebe, opera, submete e compartilha o que o Espírito tem. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Eu tinha uma lista aqui de coisas para dizer. Eu quero dizer que você vai ser cheio do Espírito Santo. E eu fiz uma lista de textos mostrando homens cheios do Espírito Santo. Mas o relógio me pede para acabar. Então eu quero só lembrar algumas coisas. Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Diga comigo, Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Lucas 1,15 diz isso. A Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo e foi ao deserto enfrentar o diabo. A Bíblia diz, meus amados, que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, enfrentou o apedrejamento, que era o cancelamento da época. A Bíblia diz que Ananias, cheio do Espírito Santo, foi ao encontro de Paulo.
para orar por ele. O assassino que tinha ido à cidade para matá-lo. Quantos entendem isso? A Bíblia tem nos ensinado sobre pessoas cheias do Espírito Santo. E nós precisamos ser essas pessoas cheias do Espírito Santo. Quantos querem viver uma vida mais dinâmica no Espírito Santo? Fique de pé, por favor. Ore pedindo: Senhor Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. A promessa do Pai, do qual o Senhor se encarregaria de cumprir. O Pai prometeu, o Filho enviou e o Espírito veio. Oh, isso é lindo. Isso é lindo. É uma obra da Trindade. Pegue uma Bíblia, por favor. Pegue a Bíblia. Eu preciso ler esse último. Deus tem falado tanto comigo nesse versículo. Tem enchido meu coração. Atos capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos capítulo de número 1. Aleluia. Aleluia. Atos capítulo de número 1, verso de número 4 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. De quem é a promessa? Do Pai, da qual eu lhes falei. Quem falou essa promessa? Uma promessa do Pai comunicada pelo Filho. Verso 5: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, leia comigo, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso de número 8 do mesmo capítulo, pula aí, verso 8, vamos ler todos juntos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Põe a sua Bíblia sobre a cadeira, estende as suas mãos e diga: Espírito Santo, nesta noite, eu preciso do seu poder derramado sobre mim, da sua glória envolvendo a minha vida. Neste lugar, eu recebo, me submeto e vou agir no Espírito para compartilhar o sobrenatural de Deus na terra. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus? Você é uma fonte da presença do Espírito Santo. Você é uma fonte da presença do Espírito Santo. Nós somos uma fonte da presença do Espírito Santo. Nós somos um povo que precisa caminhar cheio do poder do Espírito Santo. Caminhar com ousadia, caminhar com coragem, caminhar com alegria, caminhar com o sobrenatural de Deus. Ei, levante a tua mão e diga: Senhor Jesus, afina os meus ouvidos para a voz do Espírito. Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo? Pede para Jesus, fecha os teus olhos e diga: Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu quero te escutar. Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito Santo, 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 Espírito Santo,
Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Torna-nos mais sensíveis à tua voz, ó Espírito Santo. Dá-nos uma vida dinâmica no Espírito nesses dias. Dá-nos uma vida de movimentos e de provocações nesses dias. Pai, enche a tua igreja com o Espírito Santo nestes dias. E desata, Senhor, as amarras que nos tornam paralisados, e traz sobre nós dinâmica, traz sobre nós atividade, traz sobre nós dinamismo do Espírito nestes dias. Traz sobre nós, ó Deus, o mover do Espírito Santo sobre a nossa vida, e que o Senhor confirme a tua vontade no meio da igreja, e que o Senhor seja glorificado aqui e agora. Estende as suas mãos e dê glória a Deus. Estende as suas mãos e dê glória a Deus. Dê glória a Deus aí onde você está. Aleluia. Deus falou comigo 3 coisas que eu adotei. Estende as suas mãos na atitude de receber. Deus me fez ver Sansão, que recebia poder de Deus para lutar. Eu quero declarar que sobre a tua vida tem poder que te faz forte para lutar. Diga: hoje eu recebo poder de Deus que me faz forte para lutar. O Espírito Santo me fez ver Elias, que conseguiu correr mais que cavalos, cheio do poder de Deus. Deus não só dá força para lutar, mas Deus também dá velocidade para avançar. Receba essa profecia. Diga comigo: força para lutar, velocidade para avançar. O Espírito Santo me fez ver a mensagem de Pedro, e quando pregava, diz que eles admiravam da sabedoria que fluía a partir dele, e ninguém podia resistir, porque havia sabedoria na vida dele. E então o Espírito Santo diz: eu vou dar sabedoria para contornar. Ei, algumas coisas você vai enfrentar, algumas coisas você vai correr, e algumas coisas você vai contornar. Por favor, você precisa pegar o que o Espírito Santo está trazendo aqui. Tem coisa na vida que a gente enfrenta, tem coisa na vida que a gente luta, tem coisa na vida que a gente vai de frente. E eu quero te dizer que tem coisas que Deus está te revestindo de força para lutar, que Deus está te revestindo de força para batalhar, que Deus está te revestindo de força para vencer. Mas às vezes a estratégia não é lutar, às vezes a estratégia é correr na frente. E eu vim te dizer: o Espírito Santo está se abrindo sobre nós nesta noite, e Ele vai te dar velocidade que você não teve. Ele vai te dar a velocidade que você não teve. Eu creio que eu vim entregar essa profecia para uma igreja hoje. Tem coisas que a gente luta, tem coisas que a gente corre, mas tem coisa, gente, que a gente contorna com a sabedoria. Eu vim liberar isso aqui, hein? Você vai contornar muita coisa com a sabedoria que Deus vai te dar. Levanta a tua mão e diga: força para lutar, velocidade para avançar, sabedoria para contornar. Quem crê nisso, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Quem crê nisso, diga glória, glória, glória a
adorando ao Espírito Santo. Chama o Espírito Santo de amigo, de companheiro. Aprende a andar orando em línguas nos teus deslocamentos. Entre a casa e o trabalho, vai orando em línguas. Entre o trabalho e a faculdade, vai orando em línguas. Na tua ida da sessão onde você trabalha até o teu refeitório, o teu lugar da tua refeição, vai orando em línguas. No teu intervalo de café, vai orando em línguas. Vai orando em línguas. Enquanto você espera na fila do banco, vai orando em línguas. Enquanto você aguarda o culto começar, vai orando em línguas. Vai orando em línguas. Enquanto você está na antessala, esperando uma reunião, na sala de espera, esperando uma consulta, vai orando, vai adorando, vai glorificando. Porque quando a gente adora o Espírito Santo, a intimidade vem. Vai glorificando ao Espírito de Deus, vai dando lugar ao Espírito de Deus, vai trazendo arai calabadai torelela sorebequei laralabahai ei torabalabachei berecanta. Amigo Espírito Santo, amigo Espírito Santo, amigo Espírito Santo. Se nós cremos, se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Oh, se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Santo Espírito venha. Santo Espírito venha mover. Ai Santo Espírito venha mover. Santo Espírito venha mover. Levante a mão e diga: força para lutar, Força para lutar, velocidade para avançar, velocidade para avançar, sabedoria para contornar. sabedoria para contornar. Diga: minha vida será dirigida pelo Espírito Santo. Diga: minha caminhada será dinâmica no poder do Espírito Santo. Quem crê, diga amém, diga glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Dá glória a Deus aí.